A ciência já pesquisou e encontrou casos sugestivos de reencarnação? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo, eu sou Rodrigo Scalia e nós estamos fazendo uma série sobre o livro Ciência da Vida Após a Morte, do Alexander Moreira Almeida, Mariana de Abreu Costa, Humberto Schubert Coelho, um livro indispensável para cientistas, um livro indispensável para pessoas que acreditam, querem saber mais sobre a questão da vida após a morte. O que existe científico sobre isso? Nós estamos no capítulo 7 dessa série, estamos voltando depois de muito tempo. Agora um novo ambiente, né? Sejam bem-vindos, comenta aí se vocês gostaram, como é que tá aqui agora. E nós vamos falar sobre casos sugestivos de reencarnação. Então, existe algum tipo de estudo que realmente mostra pessoas que têm uma história muito sugestiva, que voltaram, né, que estão numa nova existência ou que têm memórias de vida anterior? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, tá? Sempre com coisas que foram publicadas em boas revistas científicas, trazer aqui a revisão feita pelos autores acerca do tema. Vamos lá? Bom, pessoal, esses casos, eles são sugestivos de reencarnação porque são de crianças entre 2 e 4 anos, geralmente, que começam a espontaneamente falar sobre uma vida anterior e trazer muitos detalhes dessas vidas, fornecendo dados específicos, lugares, nomes de pessoas, coisas que seriam impossíveis para aquelas crianças saberem, principalmente naquela idade. E às vezes as mesmas crianças, mesmo sendo muito tenas, muito jovens, elas exibem certos comportamentos. Então elas têm comportamentos que não podem ser trazidos pela própria cultura ou pelas condições de vida atual, o que é extremamente interessante. É lógico que a ideia de reencarnação é algo universal, existiu em diversas culturas, ele vem trazendo isso aqui para nós também. E ele vem falar sobre agora os historiadores que realmente olharam para esses casos e tentaram documentar esses casos. A ideia da reencarnação já é pesquisada e publicada desde o século XIX, tem pesquisadores como, por exemplo, Gabriel Delany e Albert Rochas, que iniciaram esse trabalho de publicação. Agora, de forma rigorosa científica, nós temos um grande pesquisador no século XX chamado Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia. Esse professor, ele publicou em 1960 44 casos sugestivos de reencarnação. E essa publicação, assim, ele pesquisou extensivamente os casos, trazendo detalhes das memórias, conferindo dados, vendo quantos dados eram compatíveis, conseguiam se encontrar que realmente aqueles dados aconteciam, numa época em que a informação era bem mais difícil, né, pessoal? Então, 1960, a pessoa não conseguia simplesmente dar um Google na outra para saber informações. Realmente, crianças de tenra idade que sabiam detalhes muito grandes. E aí, o que aconteceu? Ele começou a pesquisar, principalmente no Sri Lanka e na Índia, e começou a encontrar que esses casos eram muito mais comuns do que se imaginava. E ao longo de sua carreira, ele publicou, pasmem, 2.500 casos, mais de 2.500 casos sugestivos de reencarnação, pela divisão de estudos e personalidade da Universidade de Virgínia, tá? Então isso, ele e os seus seguidores, o trabalho que continuou dele depois, mais de 2.500 casos sugestivos. Vou trazer alguns detalhes aqui para vocês. Um caso muito famoso, olha só, é um menino da Tailândia, eu vou ter que ler aqui, não tem jeito. Shanai Chumalayong, mesmo lendo, acho que eu falei errado, né? Ele começou a falar que chamava, na verdade, ele era um professor chamado Buakai, ele tinha 2 anos de idade, e começou a dar detalhes da vida desse Buakai, falando que ele tinha sido morto por tiros enquanto ele andava de bicicleta na frente de casa, que ele morava em outro vilarejo lá perto, e aí quando ele tinha 3 anos, a avó levou ele lá, e ele conduziu a avó no vilarejo até chegar na casa do Buakai, onde ele conheceu a família do Buakai, reconheceu os objetos que eram dele ainda e que ele utilizava quando estava na outra vida, né, de acordo com ele, e além de reconhecer os pais, ele realmente, o Buakai original, que ele falava, realmente tinha sido morto a tiros na frente de casa, andando de bicicleta, era professor, e ele tinha marcas de nascença que correspondiam aos ferimentos de bala que foram encontrados no corpo do Buakai quando ele morreu. Então, eram histórias extremamente compatíveis. Olha esse outro caso aqui. Outro caso que está aqui no livro, dentre os 2.500 casos, tá? Esse aqui é do americano Sam Taylor. Isso é importante porque às vezes as pessoas acham que isso tem a ver propriamente com a cultura indiana, cultura do Sri Lanka, culturas que acreditam em reencarnação, isso seria mais comum. E trazer um americano, ele tem essa importância científica. Olha só, o Sam Taylor, quando ele tinha 18 meses de idade, estava aprendendo a falar, ele disse para o pai dele, enquanto o pai estava trocando as fraldas dele, ele falou, quando eu tinha a sua idade, eu trocava as suas fraldas. E aí ele passou a falar que era o avô e falar detalhes da vida do avô. Por exemplo,
a mãe perguntou se ele tinha irmão ou irmã, ele falou que tinha uma irmã, mas que tinha sido assassinada com 4 anos de idade, realmente isso tinha acontecido. Eu não sei se foi com 4 anos de idade, que ela tinha sido assassinada, isso realmente tinha acontecido. Aí quando ele começou a ficar um pouquinho mais velho, ele tinha 4 anos, a mãe mostrou uma foto com tinha 16 meninos e 11 meninas, e ele conseguiu reconhecer quem ele era, ou que ele alegava ser, que era o avô. Ele falava, por exemplo, lugares que o avô escondia as coisas, ele falava a comida favorita, ele falava como que a mãe dele preparava a comida favorita, que tinha utensílios específicos que não eram os utilizados pelos pais. E ele tinha, por exemplo, um volante de brinquedo que ele dizia que o avô tinha quando criança um volante de brinquedo, isso era realmente verdade e é algo completamente incomum. E além disso, ele conseguia reconhecer o carro que foi do avô numa foto com vários carros. Então, exemplos muito, muito típicos mesmo. Esses exemplos, pessoal, é só para você entender o tanto que é específico as coisas, é muito específico mesmo. Os casos, eles não são plausíveis da criança simplesmente saber isso, porque ela não tinha acesso a esse tipo de informação. Os pais não tinham acesso a esse tipo de informação. E à medida que as pesquisas foram aumentando, as pessoas começaram a chegar e verificar, os pesquisadores, verificar antes dos pais poderem verificar, o que foi muito rico do ponto de vista científico. Eles trouxeram um caso aqui de um menino chamado K.A., né, que morava em Hatay, na Turquia, e que ele dizia que a sua família anterior era em Caracas, que ele tinha sido um cristão armênico rico, que morava em Istambul, perto da água de Istambul, tinha esposa e filhos com primeiros nomes gregos, que ele morava perto de uma mulher chamada Aizegul, ele era negociante de arte, que ele havia sido morto e que a sua esposa estava envolvida. Tá? Então os pais dessa criança tinham um alto nível de escolaridade, não deram moral nenhuma para o que ela estava falando, achou que era fantasia, mas quando os pesquisadores foram investigar, de todas as informações que ele trouxe bem específicas, 15 estavam corretas, 3 incorretas e 4 não puderam ser checadas. Então a esmagadora maioria das afirmações estavam completamente corretas, muito próximas, totalmente reais, o que é bem específico. E olha só que interessante, as crianças dessa época, elas não têm uma característica de conseguir, quando elas inventam algo, quando elas fantasiam com coisas bem reais. A criança fala que ela é astronauta, ela fala que ela tem poderes, que ela é uma princesa. Ela não descreve uma vida comum como essas crianças que foram investigadas descrevem das vidas anteriores, vidas comuns e não vidas fantásticas, né, como completamente fora da realidade. Um dos princípios da ciência é justamente a gente conseguir replicar algo, um estudo, com outros pesquisadores, com outras equipes e ser verificado por pares. Isso aconteceu nas pesquisas sugestivas de reencarnação. 3 importantes pesquisadores sobre reencarnação de 3 lugares diferentes, nos Estados Unidos, da Alemanha e da Tasmânia, replicaram as descobertas do Stevenson e fizeram juntos uma amostra de 123 casos sugestivos de reencarnação em 5 países diferentes: Birmânia, Tailândia, Turquia, Sri Lanka e Índia. E demonstraram que as características das amostras que eles encontraram eram muito parecidas com a do Ian Stevenson. No estudo que eles fizeram, descreveram 3 casos que tinham 67 afirmações. Dessas, 49, ou seja, 73% eram verdadeiras e puderam ser verificadas, 16% não puderam ser verificadas e só 10% estavam incorretas. Essas informações incorretas estavam presentes no caso de um único indivíduo que fez 28 declarações, 17 das quais forneceram informações específicas e corretas. Então, olha só, das informações corretas, todas estavam num caso só. Todos os outros eram só afirmações corretas, os outros 2 casos. Então você vê que quando você tem vários grupos diferentes, de lugares diferentes, pessoas diferentes fazendo os mesmos estudos e tendo resultados parecidos, isso diz a favor daquela hipótese, tá? De que realmente esses casos sugerem uma reencarnação. O que não aconteceria, por exemplo, se 100% das amostras fossem verdadeiras, se 100% das afirmações serem verdadeiras, isso não é compatível com os dados que a gente obtém na ciência de maneira geral. Algo que é 100% verdadeiro o tempo todo parece mais fraude do que realmente os dados que foram encontrados como foram, né? Que a gente mesmo, quando vai falar da nossa vida, a gente erra, a gente esquece, a gente traz pequenas imperfeições que é próprio do ser humano. Outra coisa que a gente encontra bastante nos casos sugestivos de reencarnação são fobias, comportamentos, sintomas ou defeitos de nascença que são compatíveis com as vidas anteriores. Quase 1/4 das crianças, elas alegam se lembrar das vidas anteriores e ter comportamentos, brincadeiras que são incompatíveis com a cultura delas ou com a idade delas. Por exemplo, ele trouxe aqui um caso de uma criança que brincava de administrar uma boate.
com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, né, que era a idade média. Então arrumava as caixas, colocava a garrafa nas caixas, deu elas um bastão que representava o microfone, tinha um cantor, colocou 2 cadeiras para as esposas dos donos do clube. E aí ele nomeava, brinquedos e partes da boate, por exemplo, que eram incompatíveis com o conhecimento de uma criança dessa idade. Outro relato curioso são as crianças que nasceram na Birmânia, que atualmente chama Mianmar, e que já tinha passado por uma invasão japonesa. E essas crianças diziam ser japoneses, que eram soldados mortos japoneses na guerra de ocupação, e mesmo não tendo nascido na época de ocupação japonesa, tinham preferência por roupas japonesas, comidas japonesas, diferentes da própria família, história japonesa, e eles se sentavam de maneira mais típica dos japoneses. Enquanto as comidas birmanesas eram muito apimentadas, eles não gostavam de pimenta, sempre com os alimentos típicos dos japoneses. Eles tinham um sotaque estrangeiro, tá? Eles tinham um sotaque diferente, essas crianças em conjunto, um sotaque de quem era japonês e tinha aprendido outra língua, o que é extremamente curioso. Outro caso que eles trazem são de crianças com trauma, por exemplo, uma criança que morreu num acidente de bicicleta com um ônibus, atropelado por um ônibus, e que se recusava, com 2 anos de idade, a entrar em ônibus ou a chegar perto de bicicletas, né? E uma criança que precisava de 3 adultos segurá-la para poder tomar banho, sendo que ela tinha afogado numa vida anterior, e todos os relatos das personalidades anteriores foram confirmados pelos estudiosos. Bom, essas fobias que as crianças têm, crianças que relatam vidas anteriores, são incompatíveis com o processo de funcionamento de fobias em vidas presentes. Então elas têm fobias que não tiveram nenhum tipo de exposição, o que é incomum dentro das fobias. E isso também é uma sugestão de que existe algum tipo de conhecimento anterior, de vivência anterior, que proporcionou essas fobias e esses traumas. Outra coisa interessante são as marcas de nascença. Então, Stevenson ele publicou 49 casos em que havia marcas de nascença nas crianças que relatavam outras vidas anteriores. E, na verificação, 88% das crianças tinham marcas compatíveis com os ferimentos traumáticos que levaram a outra pessoa a morrer, ou cirurgias, esse tipo de coisa. Então, 88%, a grande maioria. E o que deixa muito mais compatível ainda com a hipótese de uma vida anterior é que várias vezes eram 2, 3, 4 marcas de nascença, principalmente na pele, que eram compatíveis com ferimentos. Então, assim, você ter uma marca, tudo bem. Ter 2, 3, 4 compatíveis com os ferimentos da vida anterior, em que você tem memórias extremamente específicas, isso é muito sugestivo de reencarnação. Vou discutir agora uma coisa que o livro traz, como todo livro bom, né? Ele traz o contraponto. Quais são as explicações alternativas à ideia de que é realmente uma reencarnação? Primeiro, um reflexo cultural. Será que essas crianças só não estão refletindo o reflexo dos próprios pais? Na Índia, que, né, a crença na reencarnação é muito grande. E aí, uma coisa que diz contra isso é que esses estudos, onde quer que eles tenham sido feitos, encontraram-se crianças que se lembravam de outras vidas, tá? Em todos os continentes, tá? De todos os tipos. Depois eu vou procurar na obra do Stevenson se tem casos do Brasil, mas eu tenho quase certeza que tem alguns casos aqui também. Eu gostaria de trazer esses casos aqui para vocês. Além disso, existem semelhanças significativas em diferentes culturas. Olha só que interessante. Idade que a criança inicia a falar sobre a suposta vida anterior, a idade que cessa, alta prevalente de mortes violentas, número médio de declarações feitas por cada criança, presença de comportamentos incomuns pelas crianças, semelhanças também ao longo do tempo. Por exemplo, um estudo com 2 grupos diferentes de casos que ocorreram com cerca de uma geração de diferença tem uma semelhança muito grande entre as marcas de nascença, defeitos congênitos, idade média do primeiro relato de memórias, alegação sobre os modos de morte, ou seja, mortes violentas, traumáticas, presença de fobias, menção aos supostos nomes anteriores, alta prevalência de suposta morte violenta e o tempo decorrido entre a suposta vida anterior e a vida atual. Então, os estudos encontravam que, geralmente, o tempo de reencarnação tinha sido muito curto, e talvez isso poderia ter alguma relação com as lembranças. E o fato das mortes serem violentas, traumáticas, também pode ter alguma relação, porque na maioria desses casos houve mortes traumáticas na suposta vida anterior. Outra coisa que você pode pensar, falar assim, e as mães que querem que os filhos sejam especiais, sejam diferentes, estão estimulando os filhos a falarem essas coisas. Um estudo mostrou que, primeiro, a grande maioria das vezes são espontâneas e frequentemente as famílias nem acreditam em reencarnação.
tá? Das crianças estudadas, um estudo aqui, por exemplo, mostrou que só 20% das mães encorajam as crianças, 51% são neutras e quase 30%, 28,5%, desencorajam as crianças, falam que é besteira para parar de falar isso, e mesmo assim as crianças continuam falando. Então não tem ganho material para as famílias, não tem ganho sequer de reconhecimento pelas famílias, na grande maioria dos casos, e frequentemente causa um certo incômodo familiar, como se a família preferisse que isso não acontecesse, que a criança fosse mais normal. E mesmo assim as crianças continuam falando, o que afasta bastante a ideia de que seja um ganho familiar. Outro ponto que poderia ser levantado é que essas crianças, na verdade, têm um problema mental. Então, essas crianças têm, por exemplo, esquizofrenia, têm um transtorno bipolar, existe mais doenças mentais nessas crianças, e todos os testes realizados nos estudos feitos com essas crianças mostram que elas têm um desenvolvimento normal, têm uma vida normal, desenvolvem bem, têm um bom rendimento escolar, têm uma média, tá? Não é nem acima nem abaixo da média, é média, tá? Dentro das crianças que foram estudadas. Outra questão que poderia ser levantada por pessoas que, né, como contraponto à ideia da reencarnação, é que a família, ao descobrir a história para poder confirmar, ela acabaria torcendo os fatos. Só que existem vários relatos dos próprios pesquisadores encontrando as evidências que a família nem tinha encontrado, tá? E elas também eram, em grande maioria, verdadeiras. Além disso, a taxa de relatos verdadeiros e a forma como os casos se apresentavam eram muito parecidas nos casos em que a família investigava e que os próprios pesquisadores investigavam. Então, pessoal, para resumir, a ideia da reencarnação ela é muito frequente, tá? Em várias épocas da humanidade. E aqui eu acredito que é o Schubert, né, que é filósofo, que trouxe essa parte filosófica, acho maravilhosa dentro do livro, em que tem todo um resgate da ideia de reencarnação, trazida ali seja nos judeus, seja dentro dos muçulmanos, seja nos cristãos, né, e as ideias mais atuais. Então ele faz um apanhado ali muito bacana no começo do capítulo. E é uma coisa que a gente tem certeza, essa ideia é bem mais prevalente do que a gente imagina. Cerca de 30% das pessoas acreditam, nos países cristãos, acreditam na reencarnação. Olha só, ele trouxe esse dado aqui, deixa eu mostrar para vocês no detalhe aqui, porque vale a pena. Olha só, 27% na Europa Oriental, 33% nos Estados Unidos e 37% do Brasil acreditam em reencarnação em uma outra existência. Então é uma porcentagem muito grande da população, e isso parece se reproduzir em vários lugares do mundo. E além disso, nós temos relatos de crianças em idade muito tenra, muito jovem, que depois até se esquecem disso, que não tem uma vantagem em ter essas memórias, com dados muito precisos, verificáveis e milhares por vários pesquisadores em vários lugares do mundo, em várias culturas diferentes. Se isso não é sugestivo de reencarnação, realmente não sei mais o que é, porque a evidência é esmagadora. Queria novamente cumprimentar os autores desse livro, que fizeram um trabalho maravilhoso, e te dizer que o link para compra está aqui embaixo, né? Compre, esse livro vale a pena ter para qualquer estudioso sério, seja você espírita, seja você uma pessoa que quer estudar cientificamente o processo. Esse livro aqui vale muito a pena, então vou deixar aqui o link embaixo para você poder adquirir. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Ainda tem, olha só, que capítulo que a gente tem agora? O peso do conjunto de evidências para a vida após a morte. Então ele vai tentar juntar e falar assim, isso aqui é evidência realmente significativa, isso aqui faz diferença, isso aqui que já foi feito, existe um peso científico, isso aqui é uma coisa que as pessoas realmente acreditam, ou ele é desconsiderado pela ciência? E depois, barreiras culturais contra o exame imparcial da evidência disponível para a sobrevivência. Eu acho que esse capítulo é importantíssimo para qualquer pessoa que esteja estudando, não ficar muito apaixonado pelo processo e acabar deixando o critério científico de lado. Muito obrigado por ter participado. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa a sua inscrição, deixa o seu like para que o YouTube entenda que tem mais gente precisando disso. A gente se vê na próxima. Grande abraço.